Tava falando. Que é? Programa que é apresentado ao vivo toda segunda-feira, sempre nessa faixa de horário, sempre a partir de 9 da noite, com reprise no sábado, a partir de 3h30 da tarde. E a TV Grande 10, dentro da sua proposta de apresentar, acima de tudo, prestação de serviço à comunidade livropolitana, que está sempre nessa faixa de horário, com bom tema e sempre também com bom entrevistado. Hoje nós vamos falar sobre a saúde mental e a família. Eu apresento agora a minha entrevistada dessa noite. Com muito prazer eu recebo Kelly Janisa Nunes. Ela é assistente social e hoje, eu repito, nós vamos falar sobre a saúde mental e a família. E você que nos acompanha nesta segunda-feira, tem alguma pergunta? Pode enviar aqui para a TV Grande 10. O nosso telefone para o envio de mensagem de texto é o 8836-0897. 8836-0897. Eu repito, recebendo hoje Kelly Janisa Nunes, assistente social, ela que atua na clínica São Bento Mene, aqui em Divinópolis. Kelly, boa noite, prazer recebê-la. Seja bem-vinda aqui no programa de hoje, pela primeira vez. Boa noite, Samuel. Prazer é meu de estar tendo essa oportunidade de estar falando um pouco do trabalho do assistente social dentro da área psiquiátrica, no caso, na clínica São Bento Mene. Muito bem. É a primeira vez que o programa, eu repito, vai entrevistar aqui uma assistente social. Nós já, dentro dessa questão do transtorno mental, nós já entrevistamos aqui médico psiquiatra, que é o Dr. Marcos Boissul, o próprio Antônio de Pádua, que é clínico geral, mas que também tem uma atuação muito grande no campo, a psicóloga Shirley, e hoje assistente social. E é um campo novo ainda, né? Eu queria começar esse bate-papo, Kelly, falando sobre qual que é o papel do assistente social no campo da saúde mental. Porque a gente consegue ver o psiquiatra, o leigo consegue ver bem de perto o psicólogo, o profissional da psicologia, e o assistente social. De que forma que é essa atuação? Sim, o assistente social, a gente trabalha o acolhimento familiar. Mesmo porque a gente vê o paciente, ele é tratado, como você colocou, Samuel, pelo médico, pela psicologia. Lá também nós temos terapeuta ocupacional, temos o educador físico. E a gente pensou, quem acolhe essa família, quem trabalha essa família, quem faz esse acolhimento familiar? Pensando que a família adoece junto com o paciente. Então, o nosso trabalho, o trabalho do assistente social é voltado para o acolhimento familiar, trabalhando esse adoecimento da família junto com o paciente que sofre de transtorno mental. Ok, é um acompanhamento, então, ele é ligado ao paciente, mas muito mais também à participação da família. Sim. Porque essa informação da família que chega, esse paciente, eu repito, que tem o transtorno mental, ela pode ser fundamental para um bom tratamento, por exemplo, Kelly? Com certeza. A participação da família é essencial para o tratamento do paciente, principalmente para aquela família que se depara inicialmente com esse problema do transtorno mental. Para ela é muito novo. Ela não sabe como lidar, o que está acontecendo, por que o paciente está tendo essas reações. Então a família fica totalmente perdida, sem saber como agir. Então o trabalho do assistente social é de fazer essa orientação à família e fazer esse acolhimento dentro dessa questão do doente mental. Tá, e na prática, para a gente entender um pouco melhor, Kelly, como é que o assistente social ele exerce a sua profissão dentro de uma clínica psiquiátrica, por exemplo? Sim, inicialmente nós fazemos o primeiro acolhimento à família, que são as famílias de pacientes que têm a sua internação pela primeira vez. Então a gente orienta como funciona a internação, o que é a clínica, o que vai acontecer durante esse tratamento dentro da clínica. E posteriormente, semanalmente, é realizado um grupo de família, onde todas as famílias se reúnem para estar falando um pouco do seu adoecimento, do que está sentindo, o que está acontecendo. Então, dentro dessa família, a gente trabalha em grupo voltado para esse tratamento da família. Ok, hoje quando a gente fala em assistente social, a gente tem uma palavra que é muito interessante hoje, que é o trabalho interdisciplinar. Como é que você pode explicar como é que funciona esse trabalho interdisciplinar e qual que é o resultado positivo que ele agrega, por exemplo, nesse tratamento do transtorno mental? O trabalho interdisciplinar, porque voltando um pouquinho no histórico, o início do trabalho do serviço social, do assistente social no campo da saúde mental, era um trabalho individual. O assistente social era um trabalho fragmentado, porque o assistente social fazia o que ele tinha que fazer e os outros profissionais faziam o que eles tinham que fazer. Hoje não. Hoje nós temos um trabalho interdisciplinar
onde todos os profissionais se reúnem e lá na clínica mesmo eu posso exemplificar bem, porque lá nós temos um trabalho interdisciplinar bem bacana, porque semanalmente nós nos encontramos todos os profissionais e cada profissional, de acordo com a sua atuação profissional, ele dá o seu parecer, o que ele está percebendo do paciente. E nós, assistentes sociais, nós damos o nosso parecer em relação a essa família. O que a família trouxe do paciente, como que é esse histórico familiar, como que o paciente se desenvolvia em casa, para a gente poder entender as ações do paciente lá dentro da clínica. Isso é essencial, a participação da família. Muito bem, eu já começo a receber aqui algumas mensagens. Gostaria que a assistente falasse como é o diálogo com os outros médicos que atendem o paciente. E aí, Kelly? O diálogo é totalmente aberto. Todos os médicos são muito abertos em relação ao tratamento e eles utilizam, né, do seu parecer, do seu diagnóstico, e acaba que nós, assistentes sociais, a gente aprende muito, principalmente voltado à questão da psiquiatria, questão de medicações, a gente vai aprendendo também. Mas o médico, focando a clínica, ele considera muito essa família, então ele considera muito o que o assistente social tem para colocar do seu acolhimento à família. Então é um diálogo bem aberto. O médico, ele é bem aberto e considera muito a atuação do profissional. Muito bem. O Odilon Neves, de Nova Serrana, enviando aqui uma pergunta. Qual que é a melhor maneira de reconduzir a pessoa que passou pelo tratamento à sociedade? Esse também é um dilema, né, Kelly? Sim, porque o paciente que tem um transtorno mental, a gente diz que o transtorno mental ele não tem cura, ele tem tratamento. Né? Eu já tive casos de pessoas que tiveram um tratamento gradativo e hoje não tomam mais medicações. Mas a gente trabalha com esse paciente e quando ele vai para a sociedade, aí é um entrave. Porque como lidar com esse paciente? Mas ele vai, quando a pergunta do Odilon aqui, né? Qual é a melhor maneira de reconduzir a pessoa que passou pelo tratamento à sociedade? Mas a pessoa, você falou que não tem cura, existe o tratamento, correto? Existe o tratamento. Tá, mas qual que é o momento apto para saber se essa pessoa pode voltar, por exemplo, ao trabalho, pode voltar ao convívio das demais? Isso é através do diagnóstico do próprio médico. Ele é melhor profissional para dizer isso. Porque através da medicação e através não só da medicação, mas a gente foca também o tratamento, o acolhimento, atividades terapêuticas inseridas junto nesse tratamento. Então, incluindo isso tudo, aí a gente vai percebendo uma melhora do paciente. E percebendo essa melhora, a gente percebe uma organização desse paciente a partir desse tratamento, aí ele consegue sim ser inserido na sociedade, conseguir exercer atividade laborativa normalmente. Pois é, mas existe a questão do preconceito também? Existe. O preconceito ele é muito grande. Mas existe também, quando a gente fala do preconceito, a gente está falando de um público externo, né? Que Sim. seriam vizinhos, colegas de trabalhos, Sim. talvez conhecidos, mas a gente fala de um público interno, que é o familiar, né? Que é o pai, a mãe, o irmão, o primo, a tia. Esse preconceito também ainda existe nesse meio da pessoa que passa pelo transtorno mental? Infelizmente sim, mas esse preconceito existe inicialmente quando a família não tem uma orientação do que está acontecendo, o que ela está lidando, o que está acontecendo com esse paciente, o que é essa atuação do paciente. Então, inicialmente tem esse preconceito por não saber, mas posteriormente, quando a família ela é bem orientada, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe do diagnóstico, ela tem que ser orientada nesse sentido também. Esse preconceito a gente consegue desfazer dele, mas da sociedade é um ponto dificultador, porque o histórico da saúde mental, o histórico das instituições psiquiátricas, inicialmente, a gente tem visto, eu aprendi, todos nós aprendemos que instituição psiquiátrica são manicômios, né? Manicômios que tratam pessoas de forma desumana, e a gente desconstruir isso, desconstruir o louco, ele deixando de ser o louco e sendo um paciente que possível de tratamento, isso é um dificultador para nós, mas é uma luta que nós temos adiante. Muito bem, nós estamos apresentando ao vivo nesta segunda-feira, aqui pela TV Candidez, o programa Amostra Grátis. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta
para o 8836-0897. Nós estamos recebendo hoje Kelly Janícia Nunes, ela é assistente social. Nós estamos falando sobre a saúde mental e a participação da família. Nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo. Eu estive lá na Praça Pet, que é a Praça do Esporte e Cultura, pela manhã. E lá eu fui abordado por algumas pessoas que assistem ao programa Moça Grátis. Um abraço para a dona Vilma Augusto, que é a presidente do Conselho Municipal de Saúde. Lá também encontrei com alguns outros moradores. Estivemos acompanhando hoje o prefeito Vladimir Azevedo, o vice-prefeito Rodrigo Rezende, nessa agenda bem positiva hoje na parte da manhã. Mandando aqui um grande abraço para o Adailton. Um abraço para você, viu, Adailton, do açougue da rua Anita Garibaldi, do bairro São José. Ele também é telespectador do programa Moça Grátis. Muito obrigado pela sua audiência. O Adailton, muito obrigado. Disse hoje que é grande telespectador que acompanha toda segunda-feira o programa A Moça Grátis. Nós estamos recebendo hoje Kelly Janícia, eu repito, saúde mental e a família é o nosso tema dessa segunda-feira. Kelly, o que a família precisa perceber que o seu familiar tem um comportamento diferente e que ele precisa de um apoio médico, de um apoio no geral? Como é que deve ser, o que deve ser observado? Sim. A família ela pode observar como se o comportamento do paciente está se modificando, se ele está ficando nervoso demais, se ele está ficando alterado, se ele está modificando a forma de agir em casa e se isso está ficando em excesso. A partir do momento que tiver em excesso, a família tem que procurar um psiquiatra, né? E eu sugiro, dependendo da família, se tiver condições, um psiquiatra particular. Mas nós temos aqui no município o serviço de saúde mental, que é pelo SUS, que é o CEISAM, que tem o psiquiatra, tem toda a equipe que acompanha esse paciente e pode dar esse primeiro acolhimento. Então, se o médico perceber que necessita de uma internação, salientando que a internação é só em último caso, previsto na lei 10.216, e se for só em último caso a internação, se preciso for, aí encaminha esse paciente, ele vai para uma fila, uma central de regulação, esperar a vaga para ser internado também pelo SUS. Kelly, mas veja bem, o que a família deve observar de diferente? Vamos colocar na prática. O que tem que chamar a atenção do familiar para essa pessoa ser levado diante de um profissional da medicina, por exemplo? O que ela tem que observar? Que tipo de mudança de hábito? O excesso mesmo. Por exemplo, o paciente começa a ficar muito agressivo, em excesso. Às vezes o paciente ele já é temperamental, a pessoa ela é nervosa, mas isso se torna mais forte do que o normal. Então, isso tem que ser observado pela família. Quando o comportamento do paciente ele se torna mais do que é o normal dele de se comportar mesmo. Aí a família tem que observar. Se isso se manter, se isso progredir, aí ela tem que procurar uma ajuda. Muito bem. Olá, Samuel, boa noite. Tive um irmão que teve problema com bebida alcoólica, passou pelo tratamento e hoje está bem. Significa que ele está curado? E aí, você deve conviver com essa situação também relacionada à bebida alcoólica. Sim. A pessoa bebeu demais, pelo relatório aqui da pessoa que não quis se identificar, mas a pessoa está praticamente normal hoje. Está dizendo aqui que já teve até visões durante o distúrbio. Sim. Se ele teve problema de alcoolismo, ele diz que teve visão, mas aí a gente não sabe, porque o uso do álcool, ele causa alucinações. Então, eu não sei se essas alucinações se derivam através do uso do álcool ou se ele tem realmente um transtorno mental. Mas se ele não bebe mais, independente da quantidade de tempo que tem que ele não bebe, isso é um ganho, né? A gente vive a cada dia. Então, se ele está conseguindo se manter sem beber, eu não digo curado, mas eu digo que ele está acompanhando o tratamento, ele está se preocupando em se tratar. E isso a família, para a família principalmente, para o próprio paciente, isso é um ganho.
Muito bem. O José do bairro Afonso Pena está aqui nos mandando uma mensagem e ele está dizendo que faz uso de droga praticamente todo fim de semana, mas ele diz que procura trabalhar direitinho e trabalha durante toda a semana. Ele está preocupado, será que ele pode vir a ter um transtorno mental? Não, mas eu não digo que o uso da droga causa o transtorno mental ou o transtorno mental causa o uso da droga. Isso são questões que acontecem. Tem pacientes que são usuários de droga e pode ser que desenvolvam um transtorno mental, e tem pessoas que têm transtorno mental e desenvolvam uso de droga, mas não quer dizer que é uma regra. Isso depende do paciente, depende do quadro. Então, são vários fatores que a gente tem que analisar. Você está trabalhando nessa área com paciente com transtorno mental já há quanto tempo, Kelly? Há 1 ano e meio eu atuo lá na clínica. Nesse 1 ano e meio, nós podemos dizer que os maiores problemas eles estão muito mais ligados ao caso das drogas lícitas, que no caso são as bebidas, ou drogas mesmo, como crack, cocaína e etc. Qual dá o maior problema que temos de transtorno mental? Olha, a gente tem pacientes lá que são internados só pelo uso da droga e que não tem nenhum transtorno mental. Isso tem se tornado frequente. Eu posso dizer que agora pacientes com uso de droga é maior, é um número considerável. Uso de álcool também nós temos, mas não tem uma estatística que fala que pacientes do usuário de drogas e também com transtorno mental. Não dá para dizer que tem uma proporção maior, porque a gente recebe inúmeros pacientes. Então, eu acredito que ele não precisa de ficar preocupado, né? No caso da nossa pessoa que perguntou, de ter um transtorno mental porque ele usa droga. Não quer dizer que vai acontecer. Muito bem. Tem algumas perguntas aí que a gente pensa que estão ligadas mais à psicologia, mas eu vou fazer aqui para Kelly. Kelly, viver isolado pode trazer depressão? É o Tiago de Carmo do Cajuru que está fazendo a pergunta. Olha, esse viver isolado, às vezes ele é uma pessoa que tem dificuldade de se socializar, e isso é uma questão que tem tratamento. Não quer dizer que ele ser uma pessoa que gosta de ficar mais isolado mesmo, não quer dizer que ele vai ter depressão. Mas isso tem um tratamento que ele pode ser feito, igual você colocou, Samuel, uma terapia, um psicólogo mesmo pode ajudar essa pessoa a conseguir se socializar mais com diversas pessoas. Mas não quer dizer que ele vá desenvolver uma depressão. Muito bem. E o procedimento utilizado para a internação? Como é que funciona esse procedimento? Porque você já disse que deveria ser quase que a última medida a ser tomada, né? É a última medida. Tá aí. Quando todas as outras medidas foram tentadas e não tiveram sucesso, aí a internação ela é solicitada. Como que a família aqui de Divinópolis, colocando a nossa realidade, ela interna o paciente? Ela vai no CEISAM, que é o nosso Serviço de Saúde Mental, ela faz esse pedido, né, de acordo com a avaliação do médico e da equipe. Se a equipe concordar e ver que precisa da internação, eles vão fazer um pedido, igual eu coloquei anteriormente. E esse pedido, ele vai para a central de regulação, que é uma central que regula as vagas para a internação da Clínica São Bento Mendes. Uma central única. Isso, uma central única do SUS. Então, esse paciente vai ficar aguardando. A partir do momento que os pacientes lá da Clínica São Bento Mendes vão ganhando alta, vão surgindo mais vagas para esses pacientes estarem internando na clínica. Tá, e qual que é esse público acolhido pela clínica psiquiatra hoje? São pacientes com transtorno mental e pacientes com uso de drogas e uso de álcool. Tá, existe uma faixa etária que pode-se dizer que é mais atingida com esse problema do transtorno mental hoje? Não só em Divinópolis, mas no mundo todo, em geral, ou não? Sim, tem uma fase que, em pesquisas realizadas, a gente percebe que isso pode ser mais intenso que a fase da adolescência, a passagem da adolescência para a fase adulta, que é o momento que o adolescente ele passa por diversas situações. Então, esse momento, ele pode acontecer, né, mais casos de transtorno mental. Mas isso depende de cada caso, como eu falei anteriormente, depende de cada paciente.
Muito bem, Paulo Borges, do LP Pereira, o que deve ser observado do ponto de vista do assistente social em um tratamento médico? O tratamento médico, a observação do assistente social, no meu caso, né, no caso da Clínica São Bentomene, a gente visa a família. Então, se esse paciente ele está sendo tratado pelo médico, o assistente social ele vai buscar a família para trazer um pouco do histórico familiar e entender o que aconteceu com esse paciente em casa, para a gente ver se algumas atitudes do paciente elas vão de encontro com o que ele vivia em casa, às vezes até desde a infância. Isso tudo pode influenciar. Então, o trabalho interdisciplinar é importante por isso, porque a gente resgatando esse histórico familiar, a família que conhece o paciente. Então, a família trazendo, às vezes traz questões que a gente desconhecia que o paciente não traz. Não porque ele não quer, mas porque às vezes não julgou ser necessário. Então, esse trabalho é essencial e é isso que o assistente social observa. Muito bem, nós estamos apresentando ao vivo nesta segunda-feira o programa Mostra Grátis aqui pela TV Candidez. Nós estamos recebendo Kelly Janísia Nunes, ela é assistente social da Clínica São Bentomene. Nós estamos falando hoje sobre saúde mental e a participação da família. Você pode mandar a sua pergunta para o 8836-0897. Esse telefone, eu repito, é apenas para o envio de mensagem de texto, não é para o atendimento. Nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta.